Olá pessoal, olha eu aqui de novo. Passei um tempo fora, né? Longe. É que estávamos resolvendo algumas questões em família, tá? E aí eu quero dividir com você, ok? Obrigada por você ter vindo aqui nesse vídeo e estar assistindo, porque eu creio que de alguma forma você pode nos ajudar e quem sabe até se identificar, ok? Tempos atrás, eu notei que em casa nós estávamos um pouco desencontrando. Eu com meu marido, meu filho, né? E nós como família. E nesse contexto eu comecei a sentir uma inquietação. E sempre via meu filho no quarto, né? Com as preocupações dele, chegar tenso do trabalho. Sempre via meu marido caladão, né? Como sempre foi, mas dessa vez ele estava um pouco mais. E eu também um tanto quanto depressiva, irritada, ansiosa. E como de costume, eu busquei a Deus, porque há muito tempo, desde que principalmente quando eu tive meu filho, eu sempre pela manhã meu horário é com Deus, né? E quando eu busquei a Ele, eu abri a Bíblia, né? Estava estudando e aí vi um momento em que falava o seguinte, em Provérbios 4, de 1 a 7. E achei interessante sobre a questão de Davi. Ele está mostrando ao filho o que ele deveria sempre procurar em Deus. E ele repetia aquela palavra sempre, né? Sabedoria, buscar sabedoria. E isso ficou em minha memória. E depois eu vi na Bíblia, em 2 Crônica 1, de 7 a 10, o Salomão, filho de Davi, fazendo o que o pai havia pedido. E eu achei muito interessante aquilo ali. E aí, nesse contexto, eu pensei, então eu vou procurar a comunidade cristã que eu vivo para poder estar, de alguma forma, observando e até dividindo nossos anseios. Mas eu vi que não era o momento e que existe tempo para tudo. E que, de alguma forma, quando a gente sinalizava, sempre vinha a mensagem de deixe de ansiedade, viva hoje, o importante é rir, seja feliz. Os problemas, entregue na mão de Deus, o importante é a gente viver bem aqui, feliz, né? E aí a gente viu que realmente não tinha, né? Não era o tempo de buscarmos na nossa comunidade espiritual essa questão. Então eu resolvi buscar ajuda profissional. E aí fui à psicóloga e lá ela também, na mesma linha espiritual que eu tenho, ela me deu algumas orientações muito interessantes que me fizeram pensar. Ela falou, mude o foco da sua mente, né? Faça um mindset, um novo foco para a sua mente. Busque novas informações, novos inputs, né? Para sua mente. E procure levar isso para sua família. Faça isso em família também, que é interessante, não só você. E aí eu pensei, como fazer isso, né? Como chegar para a família e como resolver essa questão. Então eu resolvi continuar buscando a Deus. E nessa busca eu resolvi então eliminar, ver todo dia TV aberta, os canais abertos de TV. Porque eu notei que ali eles traziam informações que minha mente ficava cada dia mais preocupada com o amanhã e ansiosa, né? E com hoje também, o que fazer, né? E que o passado foi a causa de tudo o que acontece hoje, que não temos capacidade e que dependemos
de um governo que nos traga toda sorte, toda prosperidade, e Deus, assim, quase nada é falado, né? Praticamente nada, não se ouve falar em Deus. Então eu pensei, não, vou tirar a televisão. O que eu posso fazer para colocar no lugar da televisão, né? A Bíblia eu já leio, procurar Deus eu já sempre procuro. Então eu creio que Deus estava me falando algo a mais, né? E aí, nesse contexto, eu comecei a ver vídeos no YouTube, né? Através de uma amiga que ela falou, Lu, vê uns vídeos. Olha, eu vejo um vídeo sobre uma pessoa que mora num lugar, num sítio, e que ela saiu da cidade grande por causa do estresse. E aí eu fui procurar, e nesse contexto, quando eu fui procurar, eu vi outros vídeos, né? E achei interessante. E através disso eu comecei a ver vídeos de pessoas que me influenciavam de uma forma que eu ficasse mais tranquila, mais calma e sabendo que existe um presente e um futuro e que Deus está sobre toda essa questão, né? E aí eu procurei influenciadores espirituais como Augusto Nicodemos, que eu gosto muito, acho muito interessante. Procurei influenciadores também sociais, como filósofos, como empreendedores também. Procurei também médicos, né, na influência da saúde, que tudo isso resulta também, né, na vida da gente, né? E aí, nesse contexto, eles falaram sobre a questão de livros, de literatura, de ler livros, que era um momento em que a mente da gente estava sendo colocada para uma nova visão. E que as mentes, né, e que a nossa mente tem a capacidade de, quando a gente exercita ela também, assim como o corpo, para mudanças, ela também reage a essas mudanças. Então eu pensei, então vou começar. E aí eu comecei a ler livros, né, como Vida com Propósito, como As 5 Linguagens do Amor. Daí eu fui para o Pai Rico, o Pai Pobre, né, na visão também não só empreendedora, mas também de vida, né? Fui também para o Milagre da Manhã, O Poder do Hábito, Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas. Alguns livros na área também um pouco social e política também, para entender o contexto da comunidade em que eu vivo, porque existe tanta restrição a ter um foco, e o ideal é estar sempre sorrindo de forma rasa, às vezes, né? Estar alegre, mas sem procurar aprofundar o porquê das coisas, como se aprofundar fosse algo preocupante, algo triste, né? Eu falei, gente, interessante, né? Como é interessante, a gente só... acontece uma desgraça, vamos orar por isso. Mas não conversamos sobre isso. Talvez agora esteja tendo mudanças, né? E é isso que espero. Mas tranquilo, eu creio que é o tempo, não é que estão erradas as pessoas, é que os tempos e as informações estão colaborando para isso, né? Então, voltando à minha família, eu pedi uma reunião, falei com eles que, diante de tudo que eu estava vendo e da psicóloga, eu precisava que eles me ajudassem, porque ela me falou e que a gente tinha que fazer isso em família, né? E com os livros que li, com as informações que eu tive, eu entendi que tem que dividir isso. Não pode ficar só comigo, porque senão eu estaria fazendo a mesma coisa, né, do que eu estava vendo. E aí a gente fez uma reunião. E nessa reunião eu expus o que eu estava sentindo, né? E aí cada um de nós expôs o que estava sentindo, como via a vida, o que tinha de previsão de futuro, como via a família, como a família poderia ajudar nisso. Então eu falei, meu marido falou, meu filho no início ficou um pouco reticente, né? Mas aí depois, ele vendo o que a gente falou, ele resolveu também falar. E na fala dele, ele expôs coisas que de repente a gente no dia a dia não iria saber, só ia sentir através da reação dele, que é o que estava acontecendo. E conosco também, a mesma coisa, né? Então a gente só via reações um do outro, não sentava, não conversava. E o sentar e conversar não é só à mesa, almoçando, não, é sentar, conversar, olho no olho e esperar do outro o tempo certo do outro querer expor a sua vontade, né? Mostrar ao outro o foco, né, que a gente tem sobre ele. E
eu achei interessante. Porque o ser humano, ele gosta de ajudar, né? Quando a gente senta e ouve o outro, a gente tem a tendência de querer ajudar. Mas ele nunca gosta também, o contrário, ele não gosta de ser recriminado, né? Não é ouvir para dar receitas, é ouvir simplesmente para ouvir e ver como podemos nos ajudar. Eu às vezes fico assustada com alguns adultos, né, que recriminam jovens de tudo o que acontece, né? E eu acho interessante que esses mesmos adultos foram que educaram estes jovens, né? Mesmo que não seja diretamente, mas socialmente, mas através de palavras. Então eu fico pensando, é algo para a gente pensar, né? Eu fico sobre isso, sobre o que somos responsáveis de tudo que está acontecendo hoje, né? E aí me vem à memória algo que, será que na Bíblia fala sobre isso? Se tiver, dá uma comentada aqui, tá? Comenta aí partes da Bíblia que falam sobre essa questão de relacionamentos entre gerações, é muito interessante. Mas enfim, conversamos, abrimos o nosso coração, vimos coisas que antes não poderíamos ver, porque a vida corrida, né, nos afastava, né? E agradeci a eles por eles estarem me ajudando nesse processo, e eles também, de alguma forma, agradeceram, né? Então a gente teve esse momento de agradecimento em família, né? Um agradecimento com foco, não um agradecimento no ar solto, né? E aí a gente estabeleceu o seguinte, né, entre família, que seria interessante a gente fazer algumas coisas, né, para poder criar hábitos, né, para poder a gente ter mudanças. E aí a gente lançou 8 desafios, e esses 8 desafios seria para cada um cumprir, e cada vez que cumpria, cada dia marcava um X, né, no desafio que foi estabelecido. E um dos desafios, por exemplo, foi ler um livro a cada mês. Então a gente estabeleceu que mesmo que não goste ou que goste, a gente leria um livro a cada mês e seria um livro acessível a todos. De início a gente escolheu o Pai Rico, o Pai Pobre, porque ele convém para todos, né? A gente viu que cada um precisava, então a gente colocou como ver a vida de duas formas diferentes, né? Através da forma que se cria na sociedade e através da forma que Deus colocou em cada um de nós para viver, né? Então, esse livro ele fala muito sobre isso também, né? Sobre as nossas capacidades. E aí, no fim do mês, a gente juntava entre família, né? A minha norinha também estava, né? Porque ela também está fazendo parte do nosso contexto. E aí, esses 8 desafios, no final do mês, a gente se reuniria novamente. E aí, quem cumpriu receberia um prêmio. Pode ser em forma financeira ou algo que a pessoa que cumpriu já tivesse estabelecido desde o início do desafio, né? E aí é bom porque a gente teve uma motivação, um motivo, um start, né? Tivemos um gatilho para poder fazer as coisas, né? E aí, gente, mudanças ocorreram, foram visíveis, foram quase que milagrosas, porém eu creio que o milagre é todo dia, né? Então a gente viu mudanças mesmo, né? Saímos de uma indiferença para uma atenção entre cada um de nós. Saímos de débitos para créditos. Saímos de sem rumo ou pouco rumo para novos rumos. E entendemos que o importante não é a velocidade. Corremos tanto, para quê? Para onde? O importante é a direção. E é isso aí. Obrigada por ter me ouvido. E se você ficou com alguma dúvida, então escreve aqui no comentário. Se você tem alguma sugestão, escreve aqui também, tá? Caso você queira saber como foram esses desafios, quais foram, como ocorreram essas mudanças, então me pergunta, pode me perguntar no particular, tá? Porque aí eu vou ter o maior prazer de dividir com você. Só te falo que até hoje valeu a pena. E eu quero te deixar uma mensagem: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós.
Você sabe aonde está esse versículo na Bíblia? Então comente aqui, tá? E muito obrigada por você me ouvir. Tchau!